Olá, amigos do AgroVerdades. Hoje nós estamos retornando aí os vídeos para o ano de 2020 e vamos começar hoje com um assunto que tem tomado aí a mídia no Brasil, que foi o pronunciamento do ministro Paulo Guedes, onde ele afirmou que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. AgroVerdades, apoio Agrominas e Grupo J. Mito. Olá, amigos do AgroVerdades. A gente gostaria inicialmente de sempre convidar as pessoas para se inscreverem no canal, curtirem, dar um like, que é para a gente estar cada vez mais forte aí nas redes sociais. Como já foi dito anteriormente, o tema hoje é a repercussão da fala do ministro da Economia do Brasil no Fórum Mundial em Davos, onde ele afirmou que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. E a gente não entende a revolta que algumas pessoas e que alguns ditos intelectuais ficaram, como que eles foram tomados de uma ira contra o ministro, dizendo que o ministro diz que quem é o culpado pelos desastres ambientais no mundo é a pobreza. Não acho que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso vai entender o que ele está propondo, tá? Se um ministro da Economia que tem esse pensamento que o pior problema para o meio ambiente é a pobreza, nós temos que esperar o quê? Que essa seja uma pessoa que tenda a fazer o quê? Combater a pobreza, que foi o que foi dito lá no fórum, que o Brasil precisa de mais tecnologia, que o Brasil precisa de ser mais competitivo. Mas o brasileiro e algumas ONGs, elas teimam em distorcer tudo. A fala de meio ambiente já virou desmatamento. Há várias pessoas dizendo que o Paulo Guedes falou que a destruição, o desmatamento no Brasil é responsabilidade dos pobres. E não foi isso diretamente, não foi isso que foi dito. O que foi dito é que as pessoas, numa condição de pobreza extrema, elas tendem, a sua vontade de sobreviver é maior do que a sua vontade de preservar o meio ambiente. E isso, para você que está aí sentado numa sala, no ar-condicionado, no bem bom, é porque você não conhece o Brasil. Foi feita distribuição de terra, foi feito assentamento, onde pegaram pessoas humildes, sem nenhum conhecimento. Foi feita distribuição de terra, onde se partiu, tá? Igual se parte um tabuleiro de bolo, fracionado, colocado famílias inteiras em áreas improdutivas, que só tinham uma mata. E essa pessoa, para não morrer de fome, ela desmatou, destruiu tudo. A maioria dos assentamentos que foram distribuídos, terras que foram distribuídas nos últimos 20 anos, a maioria hoje está na ilegalidade porque essas matas foram sim destruídas. Mas o desmatamento, isso não significa, obviamente, a proporção total de terras. Mas isso tem peso sim. Só para começar a conversa, tá? Só para começar. Para que você não venha dizer que não tem, que os pobres não vão desmatar. A pobreza leva. Ele pode até não querer desmatar, mas ele vai desmatar por isso. Mas o problema maior que eu vejo é a falta de sensibilidade das pessoas de entenderem o que é meio ambiente. O brasileiro, ele foi pego por uma parte da mídia que toda vez que fala questão ambiental é desmatamento. O desmatamento é um problema sério. O Brasil, já há vários governos, vem tentando e vem implementando políticas para reduzir o desmatamento. Esse canal aqui já falou inúmeras vezes que o Brasil não tem necessidade de destruir florestas, de diminuir área de preservação para produzir. O que nós temos aí para produzir nesse momento é mais do que suficiente. Então aqui ninguém está fazendo nenhuma campanha para desmatamento. O que está aí, se respeitar a lei, a pessoa tem locais que tem o direito de desmatar. Mas, voltando aqui à fala do Paulo Guedes, né? É muito importante que a gente entenda qual que é, em que pobreza que ele fala. Nós vivemos num mundo que 4,5 bilhões de pessoas
não tem acesso a saneamento básico. Metade da população do mundo lança seus dejetos no meio ambiente. É essa pobreza, meu amigo, que ele está falando. São essas pessoas que vivem numa condição, tá, que nem os seus dejetos ele consegue dar um destino adequado. E se o mundo não se preocupar com esse cara e ficar fazendo poesia nas árvores, em pé de castanheira, não vai resolver o problema ambiental. Porque o problema de desmatamento, você com a boa fiscalização, com leis rígidas, você resolve. Agora vão resolver esse lá, que esse que é o problema, que é metade da população humana vive em área que não tem saneamento básico. Metade da população do mundo, mais da metade, não tem coleta de lixo. Não tem coleta de lixo. O lixo é jogado aí ao Deus dará nos lotes, poluindo os rios, matando as nascentes. Que isso que nós deveríamos priorizar, tá certo? Nós temos que imaginar que os lixões, o lixo sem tratamento que é recolhido e amontoado, ele gera de 7 a 8% dos gases de efeito estufa. É 2 vezes mais o que os ambientalistas quer taxar nas costas do pecuarista como produção, que é o famoso pum da vaca. Tem dó, rapaz. Deixa de ser ignorante, tá? O lixo urbano que não tem tratamento, aí ele emite gás metano mais do que o rebanho bovino do mundo. Tá certo? Então, nós temos que parar de querer fazer polêmica, querer fazer notícia. O que a gente nota é que as pessoas perderam o discurso ou perderam o que fazer. Essa semana eu vi um cara, disse que é um renomado cientista, foi lá e falou, mas você pega 1.000 hectares de pasto, emprega 4 pessoas. Sim, emprega 4 pessoas. E depois o que sai lá de dentro, emprega quantas? A indústria frigorífica emprega quanto? Processamento de carne, comercialização de carne. Você não pensa nisso, não? Então para de fabricar carro, porque a indústria automobilística também não emprega quase ninguém, não. Vai lá, uma montadora emprega pouca gente, mas vai lá ver a indústria de autopeças, as oficinas que existem para atender os carros. Então as pessoas começam a falar coisas que são inacreditáveis que uma pessoa que tenha bom senso. Metade dos empregos no Brasil, de alguma forma, tem ligação com o agronegócio. E aí vocês querem detonar. Então, a mensagem que eu falo é o seguinte: está de parabéns o ministro Paulo Guedes de atacar a pobreza como causa dos problemas ambientais. Porque para ele atacar essa pobreza, ele vai ter que mexer com grandes indústrias que têm grandes lucros e que pode estar gerando pobreza, a má distribuição de renda, vários problemas sociais que são conhecidos desde que o Brasil é Brasil. Então, eu acho que foi um discurso extremamente preocupado com os pobres, tá? O que não é interessante é se ele dissesse que você consegue resolver os problemas ambientais com metade da população do mundo sem saneamento básico e sem coleta de lixo. Mas ele falar que não tem como resolver sem resolver o problema da pobreza, parabéns, que isso é uma pessoa que a gente espera que ele faça alguma coisa que tenha sensibilidade para diminuir a pobreza no Brasil e, por consequente, no mundo. Agora, tem quem gosta de produzir pobreza, e vocês sabem quem que é. Muito obrigado, isso é mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Agroverdades, apoio Agrominas e Grupo J. Demito.